Agora, neste ano, o que preocupa é a estiagem, que segundo a Epagre é a pior desde 2006. Aqui na região tem morador da área rural que está precisando, olha só, comprar água. De junho de 2019 a abril deste ano, a chuva acumulada em Santa Catarina, segundo a Epagre, ficou em torno de 500 milímetros, inferior ao registrado na média histórica. Conforme o órgão, esta é uma das estiagens mais severas em Santa Catarina desde 1978 e outra em 2006. Ainda segundo a Epagre, a seca do ano passado foi rigorosa, mas não foi tão forte como o que está acontecendo este ano, principalmente nos meses de março e abril. O terceiro mês deste ano foi bastante seco em Santa Catarina, faltando em média 100 milímetros em praticamente todo o estado. Até o dia 22 de abril, teve algumas chuvas isoladas, porém, as gotas que caíram não foram suficientes. No mês de março, essa chuva foi extremamente baixa, choveu apenas em torno de 25 a 80 milímetros no geral, então realmente essa chuva não é significativa para o mês de março, e faltou chover em torno de 100 a 150 milímetros. Ali deveria ter chovido a mais esses valores. Agora no mês de abril ainda continuamos com pouca chuva, no litoral choveu menos de 25 milímetros até o momento, e no oeste que choveu um pouco mais, choveu até 80 em alguns lugares, tá? Também com valores abaixo do que deveria chover. Neste mês, a Epagre Ciran chegou a 27 estações em situação de estiagem, o resultado mais crítico já monitorado pelo Centro de Informações desde 2013. A falta de chuva traz perdas para a agricultura e preocupa o setor produtivo de Santa Catarina. Em algumas lavouras de milho, por exemplo, as espigas não conseguiram sequer formar os grãos. As principais culturas afetadas foram o milho-grão, a soja, feijão e o milho com fins de silagem. No caso do milho-grão, a estimativa de redução na produção é de aproximadamente 10% se comparada à safra passada, devendo totalizar 2,59 milhões de toneladas do grão disponível para consumo. Para o feijão total, espera-se uma redução de aproximadamente 7% na produção se comparado com a safra passada. No caso da soja e da silagem, o cenário ainda é bastante indefinido. Para a soja, até o momento se contabiliza uma redução de 1% na produção, mas como a soja plantada a partir de janeiro tem sofrido mais os efeitos da estiagem, pode ser que até o final da colheita da soja se verifique uma redução ainda maior do que essa. A estimativa ainda é que em março a produção de leite tenha sido reduzida em até 6%. No caso da pecuária, as principais perdas ou efeitos da estiagem são o aumento da demanda dos produtores para a água para dessedentação animal. Aumentou-se também o custo de produção, principalmente pela redução das pastagens e pela redução da qualidade das pastagens. Com isso, os produtores precisam de insumos externos para complementar a alimentação e aumenta os custos de produção. Na Coordenadoria Regional da Defesa Civil de Rio do Sul, por exemplo, que abrange 16 municípios, as cidades de Rio do Oeste, Agrolândia, Aurora, Chapadão do Lajeado e Vidal Ramos já decretaram situação de emergência em nível municipal por conta da estiagem. Já os municípios de Laurentino, Atalanta, Ituporanga e Petrolândia solicitaram ao Estado a homologação do decreto de situação de emergência em busca de recursos estaduais ou federais para ações de socorro e assistência. Após homologado, a gente encaminha para o governo federal. O próprio Estado faz esse encaminhamento. Lá, o governo federal, caso seja reconhecido, a gente passa para uma situação que a União tem que fazer o repasse de forma obrigatória. Para se ter uma ideia da situação, nessa foto de um riacho em Petrolândia, antes a água chegava na flecha vermelha. Todos os municípios que decretaram a situação de emergência, que a gente vem acompanhando, vem conversando, eles estão com dificuldade de abastecimento de água da população na área rural, tanto para consumo humano, quanto para consumo animal e também para irrigação de lavouras.
alguns porque não tem a próprio equipamento, então a falta de chuva acaba dando prejuízo em relação à lavoura, e alguns que podem até ter equipamentos, mas o seu local onde é que eles pegam a água está seco também. Em alguns desses municípios, na área rural, a seca tem comprometido o abastecimento de água para o consumo humano. Tem famílias até comprando água para beber. E a gente viu realmente uma situação bastante complicada. Famílias que não têm água para o próprio consumo, básico, para manter a casa, para beber. As prefeituras estão fornecendo águas com caminhão-pipa, com tratores, que acabam puxando água. Algumas não são assim tão boas para beber, digamos, mas a população para o consumo próprio está comprando. De acordo com a EPAGRE, a previsão climática para os meses de maio e junho não é otimista para o setor produtivo catarinense e a orientação é para que a população economize água. Principalmente lavar carros, calçadas, que economize água. Se for fazer esse tipo de coisas, que pelo menos peguem a água da máquina de lavar, por exemplo, algo assim, faça o reaproveitamento, banhos mais curtos, porque apesar ainda que a Casan está conseguindo fazer o atendimento de forma racionada, porque todos os municípios estão passando por um racionamento, a Casan faz esses apelos de forma municipalizada, então a população tem que colaborar, porque se ela não colaborar, ela vai ficar sem água, e a água é um bem extremamente necessário para a vida humana. E a previsão, infelizmente, é ainda de falta de chuva. Quer dizer, não tem volumes, não tem possibilidade de chuvas mais significativas para os nossos estados, pelo menos no decorrer desses 15 dias. E isso também deve se estender para o mês de maio e junho aqui no nosso estado.